E aí, galera, continuando aqui, então, a gente estava falando da insegurança, da confiança, né? Como se tornar confiante. E aí eu quero perguntar para vocês. Eu acho que vocês já perceberam que a gente está na época de aprendizado constante. E também que o que a gente sabe, a gente não sabe quase nada. A gente vai ter a quarta revolução aí, que é a computação quântica e tudo mais. Então, eu quero perguntar para vocês como vocês lidam com esse aprendizado constante, se vocês estão confortáveis com isso e como vocês falam para as pessoas como é aprender sempre, ser sempre um aprendiz, porque na realidade, com o mundo que está vindo, é isso que vai mudar a nossa perspectiva. Sempre está estudando, sempre está aprendendo. Na verdade, É, na minha visão, isso é bom, assim, sabe? É legal, assim, porque você se mantém ativo, você se mantém. O cérebro é isso, né? Quanto mais você busca, mais anseia buscar, assim. Então, isso te dá assim, uma motivação. No começo, eu ficava com receio, né? Mas, assim, quando eu achei uma linha de pensamento, que é vendo por esse lado, pelo fato que eu estou aprendendo sempre, que eu estou me mantendo atualizado, eu consegui manter, assim, eu consegui me organizar. O principal ponto é assim, você não, é o que o Pedro comentou muito, de uma forma muito perspicaz, assim, você não pode querer tudo, você tem que focar. Fala assim, ó, eu quero aprender, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre trabalhei com dados, sempre gostei mais de trabalhar com dados. Então eu foquei em ETL, em comunicação por APIs, assim, para trazer, trabalhar dados, etc. Mas eu não deixo de olhar a programação, sabe, em todos os sentidos, assim, para entender, para saber falar a respeito, protocolos, etc. Mas assim, o meu foco é continuar assim, trabalhando com dados, né? legal. É igual o Isaías falou, eu concordo. Essa questão de não querer aprender tudo, né? A gente sabe que hoje TI ela é gigantesca. Existem milhões de frameworks de Node e diferentes linguagens, diferentes coisas para ser resolvidas. Mas o foco principal que eu tenho em mente, da minha parte, é saber realmente o que você quer aprender e como chegar lá. E saber o tempo que leva para você chegar lá. Eu vejo que hoje uma coisa que acontece muito, que eu vejo que é da minha geração, que eu tive esse problema com pessoas até na faculdade, depois que eu saí, é que a galera quer colocar muito a carroça na frente dos burros. Isso acontece muito. A galera quer implementar Solid, quer implementar Clean Code, quer implementar, só que não sabe nem a base, tipo, nem HTML, CSS, JavaScript. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar se atualizando, mas a base ela tem que ser bem sólida, principalmente em lógica de programação ou em ETL, igual o Isaías falou, em mexer com Power BI, mexer com Excel da vida, aprender no começo. Eu acho que a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre com as coisas mais atuais, porém, é saber quando chegar lá. Existem algumas coisas que você não vai aprender, você não vai pular de júnior para sênior direto. Tem coisas que o sênior ele sabe hoje de tudo que ele já viveu. Às vezes você tem uma ideia nova, uma tecnologia nova que você viu no mercado, e às vezes você pode chegar na empresa e dessa ideia e você ser barrado pelo sênior, mas não é porque o sênior não quer inovação. É porque às vezes ele já sabe que aquilo não vai ser útil naquele momento, ou tem uma maneira de implementar que não vai ser aquela. Então, existe esse caminho. Embora você tenha que se aperfeiçoar constantemente, você ainda precisa saber que existe um tempo e uma experiência para chegar onde você quer chegar. Gostei muito quando você falou de ter a base, de se preocupar com ter a base. Isso é muito importante. E você sempre ter a consciência que você não está pronto e nunca estará pronto. Você sempre está se aprimorando, né? Até chegar lá. Então, se você tem essa consciência e trabalha isso de forma tranquila, fala, meu, eu estou me aprimorando o tempo inteiro. Então, você sabe que vai Exatamente. sempre precisar estar aprendendo. Né? Assim, eu não estou pronto e não vou estar. Ah, não, eu tenho. É o que você falou, o cara ele é muito afoito. Não, o que eu preciso fazer, eu preciso aprender. Precisa, assim. Mas você nunca estará pronto para tudo. Você sempre vai entregando ali, de acordo com o que você é cobrado, você se propõe a fazer, é o que você vai ter que estudar para aquilo e focar naquilo. Eu penso, Exatamente. pessoal, nesse tópico que a gente está conversando, que estudar é a mesma coisa que respirar para nós, tá? Sempre tem que estar constantemente no mesmo caminho. Não que você tenha que se matar, né, de estudar, não ter curtição, não é isso. Uhum. Não é isso que eu estou falando, mas tem que ser algo que tenha comum, como respirar. E por que que eu falo isso? Porque eu vejo que com essa quarta revelação que a gente vai ter aí da computação quântica, inteligência artificial, tudo mais,
quanto mais a gente entender do negócio, entender de arquitetura, entender de fluxos, mais a gente vai estar preparado para o futuro. Porque eu vejo que vai ser mais dedicação em entendimento e planejamento do que execução, tá? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco dessa visão, aí eu puxo a próxima pergunta. Ponto, rapidamente, a minha professora de inglês, ela tem 73 anos. Ela fala inglês, alemão, português, espanhol. Ela é francesa, mas mora no Brasil há muitos anos. E ela falou que agora vai estudar mandarim. Eu falei, poxa, mas agora não, eu vou estudar porque eu quero aprender. Ela falou que o primeiro passo que ela passa, que ela nos mostra, é assim, é como você falou, Pedro, é a base. Ela falou assim, você precisa saber a estrutura da língua antes de sair aprendendo verbo, etc e tal. A estrutura. Então, ela falou assim, eu tenho curiosidade de aprender como é a estrutura do mandarim. Por isso eu estou estudando. Eu falei, meu, depois de uma dessa, sabe assim, você não precisa de mais motivação para falar, poxa, cara, eu não preguiça de pegar um livro ali de lógica, de não sei o que, não, Sim, não. Vai lá, pega, faz, que isso compensa. exatamente. É igual você falou, a base ela é sempre o principal, é sempre o início. Coisas que eu negligenciei na faculdade de estudar, de aprender, que eu achava que não era necessário, eu sofri muito na hora quando eu comecei. Eu tinha muita dificuldade, e ainda tenho hoje com front-end, eu tenho uma dificuldade de entender a lógica ou como se situar. Eu, no começo, quando eu mexia com Power BI também, eu achava que eu já sabia tudo de Excel, e quando eu fui para Power BI eu também sofri, porque é o que eu falo. Hoje, de conselho para a galera que vai começar, ou que quer entrar na área, ou que tem esse sonho, é focar no básico, no simples, para depois ir subindo gradativamente. Pessoal, aí eu queria que vocês trouxessem para mim uma visão de comunidade, tá? Não sei se vocês já participaram de algumas, vocês já frequentaram algum ponto, mas eu pesquisava muito na internet, eu fui do mundo open source, então já compartilhei bastante código-fonte, aprendi com outras pessoas, porque é legal você ver as outras fazendo para você saber se você está no caminho certo, aprender com o erro dos outros. Então eu queria a visão de vocês, de cultura de colaboração, seja comunidade, seja dentro da empresa, o que que vocês sentem referente a isso? Cara, eu sempre trabalhei com open source assim, a vida inteira. Então, eu entrei para o desenvolvimento no mundo open source, sabe? Então, a empresa que eu trabalhava era disso, então a gente só podia trabalhar nesse modelo, assim. E antes de sair fazendo qualquer coisa, primeiro, na época só tinha o Google, assim. Então, primeiro é buscar no Google e ver se já tem, para você pegar, dar uma olhada no partido do zero. Se tiver, beleza. Se não tiver, aí sim, vamos desenhar, vamos saber, discutir aqui entre nós e fazer, então, começar a fazer. Então, eu acho que isso aí já é um primeiro ponto. Você sempre tem que compartilhar e buscar, porque muitas vezes as pessoas já sofreram aquilo que você ainda vai sofrer, nem sabe que vai Uhum. sofrer, né? Então, só Exatamente. por aí você já ganha muito, pula muitas etapas, assim. O desenvolvedor, ele é muito vaidoso. Então, por muitas vezes, te falta humildade para falar, meu, deixa eu olhar para o lado aqui, que de repente eu estou quebrando a cabeça à toa, sabe? Uhum. Falo, bom, nesse momento que eu trabalho com integração, eu preciso falar com todo mundo. Então, eu pego o telefone e ligo muito para as pessoas. Para falar, fulano, como é que tá essa integração aí e tal? O microserviço tal, eu estou chamando de tal forma, ele me retorna um. É sempre assim mesmo? Sabe? Aí o cara responde ele que fez. Ele responde em 3 minutos o que eu ia levar, tipo, 15, 20 analisando o Uhum. código que eu nunca tinha visto na vida. Então, eu acredito que é bem importante, sim, a colaboração, mas o principal é você buscar isso, que as pessoas não costumam buscar. Você precisa buscar isso, assim. Isso tanto internamente quanto externamente. Eu tenho amigos do exterior que eu nunca vi, nunca tive contato pessoalmente, mas de tanto trabalhar com comunidades, de buscar. Na época, era muito forte no mundo Linux, isso é muito forte, desculpe, na época não, isso é muito forte. Na época eu trabalhava com PHP, com Perl, e sim, as pessoas se ajudam muito com as bibliotecas. As bibliotecas de Perl, os caras trocam muito, assim, é muito comum. Agora, quando você sai ali do mundo open source, isso é um pouco mais difícil, você não tem muito essa troca, né? Mas ainda assim é importante você buscar. Eu acredito que é importante sim, e você também entregar, você buscar, eu responder fórum, sabe? Responde fórum na internet. Você está fazendo nada, lê lá um pouquinho, você vai sempre ver uma dúvida que você ainda não teve, ou se você, e você responde aquelas que você já passou. Responde aí, que é importante. Legal. Eu concordo com o Isaías. Acho que ele falou basicamente não inventar a roda, né? Tipo, se você já tem algo pronto, segue naquilo.
Então, vamos supor, tem algumas bibliotecas hoje de autenticação, eu até sugeri de a gente utilizar, acho que é uma coisa que a gente já tem pronto, você não precisa sofrer dor de cabeça. Mas o ponto que eu quero chegar é mais em relação a esse não reinventar a roda é o que facilita. Eu já participei da comunidade, ainda faço parte, eu gosto muito de Nest.js, faço parte da Pô, comunidade de Nest.js, eu participo lá do servidor, respondo a galera, tiro dúvidas lá. Eu vejo que todo dia você aprende algo novo, que você acha que todo dia você pode melhorar um pouquinho. Tava um tempo atrás mexendo com o Nest, já mexo com o Nest há um tempinho já, e eu fiquei na dúvida para que eu usava interface, porque eu não costumava usar, eu usava só DTO, e aí eu perguntei lá e a galera me explicou, veio umas pessoas de fora, então eu acho isso super legal. E quando eu comecei a programar, não tinha chat GPT, e acho que a maioria do pessoal conhece já o Stack Overflow. Você entrava ah, lá, jogava o seu pô, código, perguntava. Então eu acho assim que às vezes é igual o Isaías falou, você procurar no Google, alguém já teve aquele problema que você aquilo. teve. Se você for o primeiro, é muito raro. Alguém já deve ter resolvido aquele problema. Então, Cara, esse negócio de usar algo open source é isso aí. É você não ter que reinventar a roda. Você já tem algo pronto. Alguém já sofreu para fazer. em 2002, olha onde está isso, 2002, eu fiz uma classe para gerar arquivo Excel, era coisa de outro mundo, assim. Eu penei muito para fazer aquilo. E eu fui e coloquei aquilo num site tipo o GitHub na época, mas não era GitHub, era um outro, não me recordo qual. Mas essa classe rolou tanto que eu recebi e-mail da Europa, recebi e-mail da China, os caras agradecendo e não sei o quê, porque era uma classe muito simples, que ela fazia um pack e gerava o header do Excel, que hoje todo mundo faz, mas na época era Uhum. difícil, eu tive que estudar pra caramba para fazer aquilo. E eu fiz, e aquilo me encheu de orgulho, porque se eu digito um apelido que eu usava na época na internet, até hoje ainda se acha esses links, é super legal, assim. Então é isso, Que assim. legal. Então, por isso eu busco bastante. E aquilo que eu desenvolvo, que eu vejo que é legal, que não tem nada prioritário, eu também já libero logo, porque isso te ajuda, você fica reconhecido, sabe? Eu vou entrar para a última pergunta aqui, pessoal. Aí a gente vai para os agradecimentos, mas depois dessa próxima pergunta que eu vou fazer, eu vou deixar vocês livres caso vocês queiram colocar alguma pergunta que eu não fiz aqui, tá? E aí a gente vai para os agradecimentos. Vou entrar na última pergunta aqui para nós agora. Agora seria mais um conselho, né? Se vocês pudessem dar um conselho sobre equilíbrio, preparação para a galera que está assistindo, qual seria? Pedrão tem na ponta da língua, que ele já falou pra gente aí. Equilíbrio e preparação É, um é conselho. é a base. Focar na base. Galera que tá na faculdade aí, que saiu, a galera que tá estudando por conta aí, foco na base e não se desanime quando você receber o seu primeiro não, porque é normal. O mundo de TI ele é cruel nas primeiras vagas, é assim mesmo. A galera é bem rígida na hora de cobrar, mas não fica triste. Foca em criar seu GitHub, seu portfólio, seus projetos pessoais, em ter ideias e o princípio de tudo é escolher uma coisa, igual o Isaías comentou em alguns tópicos atrás, é você focar numa coisa ter o seu objetivo destinado, igual o Thiago comentou também, da fábrica de pão, de ser a melhor fábrica de pão, é escolher. Eu quero ser o melhor desenvolvedor C Sharp, ou eu quero ser o melhor analista de dados em Power BI. E traçar esse rumo. Não ser, hoje eu vou estudar React, amanhã eu vou estudar Vue, depois eu vou estudar Angular focar em uma coisa, ser bom, ser especialista em uma coisa. Hoje o que a gente tem muito pouco são especialistas. A gente tem muita pessoa que sabe um monte de coisa, mas não é especialista em nada. Então hoje é muito mais crucial você ser especialista em alguma coisa. Eu vejo isso muito em vagas LinkedIn, em lugares falando, precisamos de um especialista. Então foque nisso. Eu quero ser especialista em Java. Ignore as pessoas que vão falar mal de Java ou falar mal de C Sharp, isso sempre tem, mas quero ser especialista nisso. Foque nisso, em ser isso. Eu penei muito na minha faculdade, perdendo tempo em querer ser um pouco bom em tudo e acabei sendo bom em nada. Acontece muito isso. O conselho que eu dou é, tipo assim, foco, né, e network, cara. Muito network, faça, porque isso vai te ajudar pra caramba, vai te abrir portas, tá? Tenha humildade, mas não seja bobo, sabe? Saiba se impor, é importante também. Não tenha medo do mercado, porque o mercado é cruel. Outro dia eu recebi um meme e falando, ó, esse é pra galera que tem até 16 anos. Você, com briguinhas de escola,
vocês ainda vão conhecer os colegas de trabalho. Então, assim, foi muito engraçado, porque sempre tem ali. Então, assim, foco, faça o seu, sabe? Faça da melhor forma, tente ajudar as pessoas, porque é importante estar sempre aberto, sabe? Isso é importante, mas, assim, com suas metas. Isso é importante, é isso que eu deixaria como um conselho. Eu vou colaborar aqui com o pensamento de hard skills e soft skills, tá? Show. Soft skills, cara, é tudo aquilo que é carisma, comunicação, É, entendimento. Pratique soft skills. Soft skills são prioridades, assim como hard skill. O problema da soft skill é que você tem que treinar com pessoas e colegas. As hard skills, basicamente, você decora, faz o treinamento, tá? Então, sempre trafegue nos dois, é muito útil. Para eu passar para os agradecimentos aqui, pessoal, que a gente vai fazer, vocês têm alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa que vocês querem que alguém responda? Ou a gente pode ir para os agradecimentos? e tá tranquilo, acho que é bem proveitoso, assim, agradeço mesmo a oportunidade. Pedrão, tem Para alguma mim pergunta também que você quer? tranquilo. Tranquilo, Thiago. Então, pessoal, eu vou passar a palavra de novo para vocês. Eu agradeço a quem assistiu. A gente vai ter sempre roda de conversa. A roda de conversa que vai ter agora é a 4, com um novo assunto que a gente vai trazer em breve. Muito obrigado. Isaías, quer falar alguma coisa? Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. É muito importante ter esse tipo de papo aqui. Trocar é sempre muito bom. O que nós falamos aqui, eu acho que a nossa conversa ela se resumiu nisso, assim, você sempre trocar, sempre estar rodando ideias. Isso é importante, porque você vai sempre aprendendo e passando um pouco do seu, tá? Pedrão, prazerão mais uma vez aí. Assim, a gente nota no primeiro contato, assim, você é um cara de futuro muito amplo aí, cara do bem que tenho certeza que tem muita história aqui para contar e ainda vai construir bastante. Parabéns, cara. Obrigadão aí, prazerão. Muito obrigado, Isaías. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Só tenho a agradecer aqui. Meu objetivo era entrar aqui e realmente aprender. Eu acho que, como eu estou no começo, eu tenho muita coisa a aprender aqui. Assim como a galera que vai assistir, acho que tem muita coisa a agregar. Acho que é sensacional essa iniciativa de você poder entrar como quando você está iniciando assim na carreira de TI e poder ter essa mentoria, essa troca de ideias, esses conselhos de pessoas que já trilharam mais caminhos que você, já tem uma ideia, já tem, já, como falam, como é a palavra, já Casca. desbravaram a trincheira, já deixaram o caminho pronto, já, e você Oh, poder seguir esses caminhos e dar menos cabeçada é muito bom, é sensacional. Algumas frases, conselhos que foram ditos aqui são coisas que eu vou realmente utilizar daqui para frente. Top, pessoal. Então, eu vou parar de gravar aqui.